Canta aí, pessoal. Silêncio. Olhar para frente, prestar atenção aqui. A partir de hoje a gente dá início ao nosso segundo bimestre. E nesse segundo bimestre vamos começar falando da filosofia política de Platão. Platão, que foi um filósofo grego, que viveu na antiguidade entre 427 e 347 a.C., ou seja, entre o século V e IV a.C., antes sequer de Jesus nascer. E Platão nasceu, cresceu e viveu num contexto político na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, onde vigorava um sistema de regime chamado democracia. O que é democracia, você sabe? Ninguém sabe o que é democracia? Democracia é dividida em duas partes, que é demo, que é democracia, que é o outro negócio. Ah, obrigado. Menos isso é dividido em duas partes. Ué? Não. Aí é monarquia, né? Quando um só detém o poder. Cracia vem do grego kratos. Uma das traduções possíveis é poder. Demo é uma palavra também de origem grega e significa o quê? Demônio, satanás, diabo, capeta, capiroto. Demo. Olha. Demo, traduzindo do grego para o português, uma das traduções possíveis é povo. E a democracia seria o poder do povo. Mas só que quem que era povo na Atenas grega do período ali em que Platão vivia? Povo ou cidadão era somente o indivíduo nascido em Atenas, que tivesse mais de 30 anos de idade. Mulheres, crianças, jovens, estrangeiros, escravos, todos estavam excluídos da participação política. Não era considerado povo, ou não era considerado cidadão. Então ele não tinha a isonomia e a isegoria. Isonomia é a igualdade de todos perante a lei, e isegoria é o direito igual de todos de falar na assembleia ou na ágora. A ágora era a praça pública onde os gregos se reuniam para decidir aquilo que era de interesse político da cidade. Então, Platão nasce nesse contexto, um contexto em que se destacava filósofos chamados sofistas. Os sofistas vêm do grego sofos, que quer dizer sábio. Eles se julgavam sábios ou mestres na arte da oratória e da retórica. Oratória e retórica é a arte de falar bem. Para os sofistas é possível convencer qualquer um de qualquer coisa. Basta você saber usar as palavras. Se você for bom de lábia, você convence qualquer um de qualquer coisa. Exatamente. E existem técnicas para você conseguir convencer os outros. E os sofistas eram mestres nessas técnicas. Essas técnicas que eram muito importantes na democracia, porque na democracia grega, ateniense, existia a isegoria. Todos tinham igual direito de falar na ágora, na praça pública, na assembleia política. Platão percebeu que essa democracia desembocava em despotismo, em uma tirania da maioria, ou em demagogia, um governo onde os governantes só vivem de iludir o seu povo. Porque o que importa nesse governo é saber falar bem. Quem sabe falar bem, não importando se está de acordo com a verdade, com a justiça e o bem, essa pessoa se destaca. E é o que acontece até hoje na democracia, não é? Um monte de gente que sabe falar bem, que nos ilude na época da campanha política, que são eleitos e depois vão lá fazer justamente o contrário daquilo que falou. Totalmente diferente. Porque o que importa para eles não é a verdade, a justiça e o bem. O que importa é o poder, o que importa é a fama e a riqueza, o que importa é se dar bem na política. Eles não estão nem aí para a gente, né? Então, para Platão, o melhor estilo de governo não é nem a monarquia, o governo de um só, não é nem a aristocracia, o governo dos melhores,
e nem a democracia, o governo do povo. Todos esses desembocam em BOs, em problemas. A monarquia vira tirania, a aristocracia vira oligarquia, governo de alguns, muitas vezes baseado no poder do dinheiro, na plutocracia, e a democracia vira demagogia, o poder onde é muito fácil enganar e iludir o povo. E o Platão vai defender que quem deve governar são os filósofos. Então, até que os filósofos sejam reis, as cidades jamais estarão salvas dos seus males. Por que o filósofo deve ser o rei ou o governante? Porque o filósofo é o único indivíduo preocupado com a verdade, com a justiça e com o bem. Ele está em busca do conhecimento. E somente quem busca o conhecimento dessas três virtudes pode aplicá-las em seu povo. Então isso é uma espécie de racionalismo, porque defende a razão. O governante é aquele que domina a razão, que domina o conhecimento da verdade, da justiça e do bem. É um idealismo, porque o governo ideal, para ele o governo perfeito, é o governo dos filósofos. Porque a democracia não funciona para Platão. Antes dele, em 594 a.C., o legislador ateniense Solon, ele estabeleceu leis que serviram de alicerce para depois a construção e o desenvolvimento da democracia grega. Que era o governo do povo, mas lembrando que o cidadão era um grupo bem restrito ali, menos de 10% da população ateniense. Em 450 a.C., o filósofo grego Protágoras disse que a justiça política ela é uma imposição de ideias humanas, ou seja, ela é uma convenção ou imposição de ideias. Ela não é uma justiça ou um direito natural. E aí nasce a guerra entre justnaturalismo e justpositivismo, ou entre direito natural e direito convencional. O direito natural diz que existem leis, regras e direitos que existem muito antes do próprio ser humano. Está na própria natureza esse direito, dessas leis, dessa justiça. Já aqueles que defendem o direito convencional, o justpositivismo, diz que não existe direito natural. Todo direito é invenção, toda lei, regra e norma é invenção dos seres humanos. E é imposição, geralmente dos mais fortes sobre os mais fracos. Era o que defendia Protágoras. E a democracia também era assim. Por mais que fosse o povo no poder, não era o povo de fato. Era um grupo bem reduzido de cidadãos, que eram os homens atenienses, com mais de 30 anos de idade. Alguns que divergem, para alguns é 20, 25, outros é 30. Então a idade correta ali é meio difícil de estabelecer. Mas sabe-se que era menos de 10% da população ateniense. Depois de Platão, veio Aristóteles. Aristóteles vai discordar de Platão. Não importa quem governa, se é um filósofo ou não. O que importa para o governo ser correto e justo são as leis. Ele vai defender a politeia, que é o governo constitucional. O que importa é a Constituição. Se a lei ela existir e funcionar, aí sim nós teremos uma sociedade justa. Não importa quem está governando, se é um, se é muitos, se é alguns, o que importa é se as leis são boas e se elas são efetivas, se são cumpridas. Por exemplo, no nosso Brasil nós temos leis, mas as leis aqui não funcionam. Não adianta nada ser lei que não funciona. Precisa que a lei seja justa, a lei seja boa, mas ao mesmo tempo ela seja aplicada. Por isso ele defende a politeia, que é um governo constitucional. É a mais prática dentre as melhores formas de administrar o Estado para Aristóteles. Depois, entre 54 e 51 a.C., depois de Platão, Cícero escreveu uma obra chamada Da República. O Platão, a principal obra política dele, chama a República também. O Cícero vai fazer meio que uma crítica aqui a Platão. Ele vai defender uma forma mais democrática de governo, que é a forma de governo que existiu em Roma antes de Roma se tornar um império. Roma vivia uma espécie de democracia, tem alguns aspectos aí parecidos com a democracia ateniense, né? Onde a população tinha um certo respaldo, podia eleger os seus senadores, podia eleger alguns governantes, funcionava mais numa perspectiva representativa em Roma, enquanto na democracia grega era uma democracia direta. O povo decidia diretamente, o cidadão. Em Roma havia os representantes, os senadores, né? Era mais democrática de governo que é sugerida na República de Platão. Então, para Platão, a função dos governantes é assegurar que o seu povo leve uma vida digna.
O problema é que a maior parte dos governos não fornece isso para o seu povo, uma vida digna, né? Por quê? Porque os governantes nem sabem o que é uma vida digna. Eles não estudam, não sabem bosta nenhuma. Como é que você coloca um analfabeto lá para reger a economia, para reger todo um sistema complexo de governo sem saber nada? Você mesmo. Então, Platão queria que os filósofos governassem justamente por conta disso. Hoje tem um filósofo chamado Jason Brennan, norte-americano, ele defende a epistocracia, ou seja, o governo, o poder na mão de quem conhece, quem sabe. Então, para controlar a economia, tem que ser um economista. Para controlar a saúde, tem que ser alguém que entende saúde. Para controlar a educação, tem que ser alguém que entende educação. Por quê? Aí você põe político lá que não entende merda nenhuma, o político quer fazer só o quê? Nessas pastas aí? Só tirar vantagem, levar o seu, né? Por isso que o filósofo, como alguém que está preocupado mais com o conhecimento do que com o poder, do que com a fama, do que com o dinheiro, ele vai ser capaz de aplicar a verdade, a justiça e o bem para o seu povo. Então, sabendo que a vida digna exige habilidade intelectual, conhecimento, né? E também exige ética e moralidade, coisa que os nossos políticos, na verdade, os políticos do mundo inteiro não têm, né? Depois Maquiavel vai falar sobre isso, né? Na política não existe ética e moral. Na política é a disputa pela conquista e manutenção do poder. E para conquistar e manter o poder vale tudo. Mas Platão, como ele é um idealista, ele defende um governo ideal, um governo perfeito para ele. Um governo perfeito seria aquele governado por filósofos. Então apenas os filósofos têm habilidade aí e conhecimento, porque eles estão em constante busca do saber. Filosofia significa justamente amor à sabedoria, amor ao conhecimento. Então o poder político devia ser dado apenas aos filósofos. Isso ele defende os reis filósofos, né? A democracia para ele sempre vira despotismo. É uma ditadura da maioria. Não quer dizer que se alguém formar uma maioria, essa maioria pode impor sobre a minoria a sua vontade, sem a minoria concordar com aquilo. Para ele isso é errado, isso é uma ditadura. Por mais que seja um grupo maior, ninguém pode querer impor sobre os outros coisa alguma. O que a política deve visar é o bem comum, é uma vida digna para os seus cidadãos. Não é impor sua visão, suas posições, suas ideias sobre os outros. Oi? Exatamente, uma vida digna, essa é a grande preocupação. E aí o Platão viveu na época do Sócrates, ele foi inclusive discípulo de Sócrates. E o Sócrates foi morto pela democracia ateniense, grega, né? O Sócrates escolheu tomar um veneno, a cicuta, né, em vez de renunciar às suas opiniões. Era um filósofo que vinha questionando as pessoas nas ruas de Atenas. Isso incomodou os políticos e os poderosos da época, que levaram ele a julgamento. No julgamento, o que a maioria escolheu? Condenar Sócrates à morte. A mesma coisa aconteceu com Jesus depois. Tinha Jesus e Barrabás, ladrão. Aí foi e perguntou para o povo: e aí, pô, o que vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? O povo pediu para soltar Barrabás, o ladrão, e mandou crucificar Jesus. Então o povo é burro pra caralho, né? O povo não pode governar. Essa é a perspectiva do Platão. A maioria das pessoas são burras, são idiotas, retardadas, limitadas intelectualmente. E aí você coloca na mão dessas pessoas o poder de escolher o que é melhor. Ela nem sabe o que é melhor, ela nem sabe o que é o bem, nem sabe o que é justiça, o que é a verdade. Ela acha que sabe, mas está sendo enganada por demagogos que entraram na mente dela e iludiram ela e fizeram ela votar nele. Então o julgamento e a condenação do Sócrates motivaram Platão a duvidar das virtudes do sistema político democrático de Atenas. A democracia leva à tirania, ao despotismo. Então essa é a posição política de Platão, na sua filosofia política. Compreenderam aí? Compreenderam? Uma dúvida? Não. Tá de boa? Tá tranquilo? Favorável? Então por hoje é isso aí. Não,
família.